As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Pode abrir o microfone. Obrigada, Rô. Até acostumar, né, pastor? É 5 segundinhos. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos aqui no sábado, dia do Senhor, né? Para que possamos ter essa palavra com o pastor João Veríssimo, aqui da ISD Central de Vila São Jorge dos Santos. Bom dia aos nossos amigos também que estão nos acompanhando. Que Deus nos abençoe. Iremos fazer agora uma oração e após o pastor já pode ler o tema hoje, porque nós estamos orando, né? Os motivos de oração e fazer a mensagem. Eu gostaria de pedir para que a Rosângela orasse, por favor. Oro sim. Oremos. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui mais um dia. E esse dia tão especial, Senhor, que é o seu santo sábado, nas primeiras horas do dia, para te agradecer pela vida, pela saúde, por estarmos aqui reunidos para orar e aprender mais de Ti. Que o Amém. Senhor esteja hoje com todos nós, que possamos aprender mais de Ti sobre os 10 dias de oração e sobre o vencendo o juízo investigativo, que é o tema de hoje, que o Amém. pastor irá passar para nós. Que o Senhor ilumine e abençoe as palavras do pastor para que nós possamos aprender mais de Ti e estarmos mais juntos de Ti a cada dia.
Fica Amém. conosco durante essa reunião e também durante o dia que teremos também nossa programação toda especial na igreja, que nós estaremos honrando o teu nome através das nossas ações, orações Amém. e tudo que nós estivermos fazendo hoje. Tudo isso eu te Amém. peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastor. O senhor pode abrir o Bom microfone, que Deus dia. te abençoe e te use mais uma vez para a honra e glória de Deus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos, nossos irmãos, irmãs. A Mari está aqui do meu lado. Bom A dia, pastora. irmãos. Feliz sábado a todos. Deus abençoe. Estamos felizes de poder estar aqui nesse momento especial de reflexão, consagração e crescimento espiritual. Então, os motivos pelos quais nós devemos orar hoje, né, segundo a nossa revista, é por uma maior compreensão do julgamento que está acontecendo no céu. Nós chamamos, né, de juízo investigativo. Também, né, a organização nos pede para orarmos pela educação adventista, pelas escolas adventistas, pelos professores, diretores, os funcionários, né? Porque a escola também é um meio de pregação do evangelho. A minha esposa foi professora por 25 anos, né? Se aposentou ano passado, dava aula para os pequenininhos, né? E teve a oportunidade de compartilhar com eles muitas verdades da palavra de Deus, né? Também pelas editoras, né? Pela Casa Publicadora, pelos canais de televisão, TV Novo Tempo aqui no Brasil, pelas fábricas de alimentos, né? A Superbom, indústria adventista, e também pelos nossos amigos, os 5 amigos que você escolheu, né, pelos quais você está orando durante esses 10 dias. Então, esses são os motivos pelos quais nós devemos estar orando hoje, durante todo o dia, né? Lembrando que hoje também foi o dia, o sábado, separado pela igreja, para nós realizarmos o jejum, 10 horas de jejum, né? Então, você se programe e participe desse momento espiritual de entrega, né? De renúncia, para que nós possamos aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, né? Faço uma oração agora, Deus. Isso, então vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença, em especial, Senhor, nesta manhã do Teu santo dia, para que o Seu Santo Espírito nos ilumine na compreensão do tema que vamos estudar. Que Ele possa impressionar a nossa mente com essas verdades e elas possam edificar em nós um caráter semelhante ao de Cristo, Senhor. Amém. Também te pedimos por todas as instituições adventistas, Senhor, as escolas, as casas publicadoras, né, o canal da TV, também pelos hospitais adventistas, Senhor, e todas as instituições que têm servido a tua obra na pregação do Evangelho. Que as pessoas que estão envolvidas, Senhor, nessas instituições, nesse trabalho, possam ser testemunhas do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Também oramos a Deus por aquelas pessoas que nós queremos ver no céu. Estamos intercedendo, Senhor, para os nossos queridos, nossos amados, amigos, para que assim, Senhor, essas orações possam ascender ao teu trono de graça e o Senhor envie os teus anjos, o teu Santo Espírito, Senhor, a atuar no coração dessas pessoas. Essas bênçãos nós te suplicamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Esse tema que nós vamos trabalhar hoje, né, que nós vamos estudar, ele é um tema, assim, importantíssimo, importantíssimo para nós compreendermos, a fim de que não tenhamos, assim, preocupações, ou, por outro lado, né, que nós estejamos muito preocupados com esse assunto, para que a gente não entre, assim,
em desespero, para que a gente possa ter tranquilidade, né, com relação a esse assunto, mas, ao mesmo tempo, né, temos compreensão realmente de como vai estar se desenvolvendo, né, esse juízo, que nós chamamos de juízo investigativo. Eu vou começar dando a boa notícia, né? Em Romanos, capítulo 8, né, no verso 1, Paulo ele nos dá uma excelente notícia. Ele diz assim: agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Então, ele afirma que aqueles que estão conectados a Deus e que aceitaram o plano da salvação, esses não entrarão em condenação. Tá? Essa é uma excelente notícia. Mas a realidade é que nós precisamos entender como lidar com as nossas faltas, com os nossos erros, e como nós devemos buscar, né, a misericórdia de Deus. Em outro texto, em Hebreus capítulo 4, né, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos, em primeiro lugar, misericórdia, né? Misericórdia é o que nós realmente necessitamos. Eu vou aqui usar uma apresentação, porque existem alguns textos do Espírito de Profecia que eu queria apresentar para vocês, eu quero apresentar para vocês, né? Então, o tema é Vencendo o Juízo Investigativo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, pelo qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Né? Então, aqui, o apóstolo Paulo ele está dizendo uma grande verdade, que nós não podemos julgar quem quer que seja. Não cabe a nós essa tarefa, né? Nós não somos juízes. Quem é o juiz é Deus. Deus é o juiz. E ele é que tem o conhecimento de todos os fatos, tanto os conhecidos como os não conhecidos. Como aqui Paulo diz, as coisas ocultas, né, das trevas. Então, nenhum ser humano tem condições ou habilidade para julgar quem quer que seja, a não ser a si mesmo, né? Porque aí os seus segredos você tem conhecimento. Então, a gente não sabe por que as pessoas agem. Não estou dizendo aqui que o pecado aberto, né, a atitude, né, pública, não possa ser repreendida, né? Repreender ou conversar, ou você se aproximar do seu irmão, né, para ajudá-lo em suas deficiências, isso a Bíblia até recomenda. Mas nós não podemos julgar. Julgar significa você fazer um juízo, um pré-conceito a respeito, né, das pessoas, sendo que você não conhece as circunstâncias que envolvem a vida de cada pessoa, né? Deixa eu diminuir aqui, isso. Quando Daniel recebeu, né, a visão lá em Daniel capítulo 7, é dito que ele viu que foram colocados uns tronos, né? E também foi o ancião de dias se assentou no seu trono. E Jesus, né, aqueles como o Filho do Homem, foi conduzido até a presença do ancião de dias. Então, o fato de o ancião de dias se assentar, isso profeticamente simboliza o início do juízo. E no final do verso, né, ele diz: então se assentou o tribunal e foram abertos os livros, né, os livros de registros. Assim foi apresentada a visão do profeta, né, o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra. E cada homem, cada mulher, cada pessoa seria recompensada, né, ou recompensado conforme as suas obras.
né? Aqui é um aspecto importante que nós devemos compreender, que a salvação é pela fé, mas o juízo é pelas obras. Porque, segundo Tiago, né, as obras são evidência da fé. Eu posso professar uma fé, dizer que eu amo a Cristo, que eu, né, aceitei a salvação, mas a minha vida e os meus atos podem dizer algo diferente. Então, por isso, nós somos julgados pelas obras, e são as obras que estão registradas nos livros, né? Não tem como você fazer o registro da fé, porque a fé é uma coisa subjetiva, né? Então, as obras ou os atos, eles são consequências daquilo que nós cremos, daquilo que realmente cremos, né? E por isso nós seremos julgados pelas obras. No juízo investigativo, também é conhecido como pré-advento, o crente é julgado diante dos seres celestiais, com base no conteúdo dos livros que são abertos antes da segunda vinda de Cristo, né? Em Daniel, capítulo 7, versos 9 a 14, ele fala que esses livros é que revelam o registro daquilo que nós vivemos aqui na Terra. O símbolo que é usado, né, no santuário para o juízo investigativo é o dia da expiação, né? Então, aqui, no grande conflito, né, Ellen White diz assim, no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, ou seja, ao longo de todo o ano, né, os judeus, os crentes que vinham à presença de Deus no santuário e confessavam seus pecados através, né, do cordeirinho e tudo mais, estes são os que são julgados nesse juízo, né? São aqueles que aceitaram o plano de Deus, a misericórdia de Deus, a graça, e confessando os seus pecados, né, receberam o perdão durante toda a vida. Então, agora, né, somente essas pessoas que mantiveram esse relacionamento com Deus é que entram nesse juízo. E ele diz assim, né? E cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, né? O pecador vinha, confessava o pecado no cordeiro, era imolado o cordeiro, e o sangue era aspergido diante da cortina do santuário, num simbolismo de transferência do pecado do pecador para o cordeiro, do cordeiro para o sangue, e do sangue, finalmente, para o santuário. E ao longo do ano, o santuário recebia os pecados, né? Então, somente essas pessoas que passaram por esse processo de arrependimento e confissão dos pecados é que entram no juízo investigativo, né? E esses pecados eram, então, sanados ou purificados, né, no dia da expiação. Assim, no da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. Os livros que são abertos no juízo, né, estão relatando os nomes e ações dos homens. Devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel, né? Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. E o escritor do Apocalipse diz, abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né? Eu sei que os irmãos têm conhecimento que existe uma classe de anjos que são chamados, né, na Bíblia de anjo escrivão. Esse anjo acompanha você durante toda a sua vida, né? E ele registra tudo o que acontece em sua vida num livro, que é o livro da sua vida, né? Não é o livro da vida do Cordeiro, mas é o livro da sua vida. Tudo de bom e de ruim que você faz conforme, né, está aqui relatado, né, no Espírito de Profecia. Essa porção aqui, né, ainda do livro Grande Conflito, é algo que deve nos levar a uma reflexão profunda, né? Porque nada é feito às escondidas. Tudo é presenciado pelos seres celestiais, pelos anjos, pelo Espírito Santo, por Jesus e pelo Pai, por Deus, né? Então, a Ellen White registra o seguinte, ao lado de cada nome que está lá no livro da vida, né, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta,
todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações que foram enviadas pelo céu e que foram ignoradas ou negligenciadas, né? Momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Isso deveria botar nossas barbas de molho, né? Às vezes nós não temos consciência, né, de que o mundo espiritual está acompanhando tudo que acontece aqui neste mundo, né, de pecado. E não só acompanhando, mas fazendo esse registro. E por que que é feito esse registro, né? Antes de falar sobre isso, não existe só um livro que registra os nossos pecados, né? Há também um livro chamado de O Memorial, que é escrito diante de Deus, no qual estão registradas todas as boas ações que nós realizamos, né? Daqueles que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, né? Como está em Malaquias. Suas palavras de fé, seus atos de amor, tudo aquilo que você faz de positivo também está registrado, né, lá nos livros dos céus. E se contrapõe, obviamente, a todo o registro dos nossos pecados. Por que o juízo? Qual que é o objetivo do juízo? Deus já não sabe todas as coisas, ele já não tem conhecimento dos fatos, os anjos já não estão acompanhando, né, e registrando tudo o que está acontecendo. Na verdade, tanto o juízo investigativo como o juízo vindicativo, que é o juízo que acontece depois do milênio, eles têm um objetivo, né, que está escrito aqui em Apocalipse. O que o juízo busca é estabelecer uma base legal, né, que demonstre publicamente que a decisão divina, que o veredito de Deus para cada caso, né, ele é justo e verdadeiro. Esse é o objetivo do registro, né? É por isso que os anjos registram tudo o que acontece na sua vida, para que quando Deus declarar se você está salvo ou perdido, haja uma base legal e uma prova, né, um registro público para a decisão que ele está tomando, né? Então, na verdade, o que é julgado pelo universo não é apenas você, o seu caso, mas a justiça que Deus exerceu. Será que Deus foi justo em todos os casos? Por que que existe uma porção que foi para o céu e uma porção que ficou na terra? Você pode questionar, né? Pode ser que alguém que você tinha certeza que ia para o céu não está lá. Ou alguém que você tinha certeza que não ia para o céu e você vai encontrar essa pessoa lá no céu. E aí você vai dizer, mas espera aí, como é que funciona isso? Então, esses registros, eles funcionam para que não haja dúvidas sobre a justiça de Deus. Quem julga é o Senhor. E como eu citei no início, né, na minha fala, ele julga com justiça, né? Ele julga com equidade, com equilíbrio, sem paixão. Por isso, nós não devemos julgar ninguém, né? Não julgueis para não ser julgados. Porque com a medida que você medir, você também será medido. Nosso conhecimento atual é limitado, isso inclui não apenas a nossa percepção do tempo, né, fazendo-nos ignorantes do que ocorrerá em nossa vida aqui na Terra, mas também tem a ver com o que acontece internamente no coração das outras pessoas. Paulo diz que chegará um dia em que Deus manifestará que ninguém sabe, né, e tornar publicamente conhecidas as intenções do coração. Isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. Será desse momento que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, né, e nesses vários textos, é o seguinte: a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que manifestam fé, estão sendo passadas diante dos anjos, diante dos 24 anciãos, daqueles seres humanos que estão efetivamente lá no céu, diante de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse livro, o livro da sua vida, é aberto.
e examinado minuciosamente lá nos tribunais de Deus. Então, tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você agiu, as suas intenções, o mal que você fez, o bem que você deixou de fazer e também o bem que você realizou. Tudo isso será avaliado no juízo e seremos confrontados, né, com aquilo que nós efetivamente fizemos. A base, né, desse juízo, como em todo julgamento, é a lei de Deus, os 10 mandamentos, que ampliados, né, eles trazem os princípios que regem a vida do ser humano, né, em todas as áreas. Assim, enquanto os justos recebem a recompensa da vida eterna, ou seja, obtêm o que Paulo chama de o louvor de Deus, os ímpios serão ali, na verdade, já foram condenados, né? Porque eles não estão sendo julgados nesse juízo. Será nesse momento, na segunda vinda, né, que os justos terão acesso aos registros pelos quais os ímpios foram julgados e achados culpados. Como eu mencionei, né, assim que Jesus voltar, nós seremos levados para o céu e iniciar-se-á o milênio, o período no qual nós estaremos ali no céu, já recebendo o galardão, a coroa da vida, a vida eterna, e então faremos uma análise, né, dos registros para confirmar e atestar que Deus deu amplas oportunidades de arrependimento para cada ser humano que já viveu sobre a terra. E essas pessoas, obviamente, que não estão no céu, eles rejeitaram a graça de alguma maneira, pelas obras ou por convicção, né? Por teologia, de certa forma, eles rejeitaram, né, o plano de salvação que Deus estabeleceu para que, através do qual, todo ser humano seja preparado para habitar nas mansões celestiais. Então, o conselho, né, da palavra de Deus é: deixemos que o juiz, o Rei da Glória e nosso Senhor Jesus Cristo, seja aquele que julgue a nossa vida e a vida dos outros também. Ele é que também é o nosso advogado, né? Jesus está lá, né, pleiteando a nossa causa, né, apresentando os méritos do seu sacrifício em nosso favor. Ele é que também é o nosso advogado e julgará retamente. E, ao fazer isso, deixaremos que Deus seja Deus, né? No momento oportuno, quando o milênio, né, os salvos tiverem acesso aos livros que foram a base do juízo, poderemos, então, compreender, né, e entender aquilo que nós não entendemos hoje. Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa, que escuta os pensamentos. Sigamos o melhor conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar para não sermos julgados. Peçamos a Deus em oração que primeiro nós resolvamos o problema em nossa própria vida. Então, concentre as suas energias, o seu tempo, né, em você olhar para dentro de si mesmo, fazer uma reflexão profunda sobre como que você tem vivido aqui na Terra, né? E assim você tira a trave do seu olho, né? E pode ser que em algum momento você consiga ajudar alguém a tirar o cisco, né, do olho dele. Bom, essa, né, é basicamente as linhas nos quais o juízo irá acontecer. Por isso, o nosso foco, né, embora nós tenhamos ali a garantia de que ninguém que está em Cristo será condenado, nós precisamos permanecer em Cristo. O fato de você ter aceitado a Cristo, aceitado o perdão, passado pelo batismo, é o caminho para você receber, então, o galardão, a coroa da vida. Mas, mesmo depois do batismo, você precisa manter uma linha de procedimento, um estilo de vida que confirme a sua decisão de estar no céu. É claro que isso não significa que você é perfeito e que você não vai falhar, né? Por isso existe, né, a misericórdia, o perdão, a Santa Ceia, o batismo, né? E o apóstolo João diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém, todavia, pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, né? Por isso, o julgamento está acontecendo,
né? O julgamento, eu não tive chance, aqui não há espaço no tempo para a gente falar sobre todos os detalhes, né? Mas o julgamento começa com os mortos, como está em Apocalipse 11, né? E lá no finalzinho serão julgados os vivos, né? Aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Por isso, nós temos que levar a sério, sim, o juízo, embora temos a segurança, né, de que o juízo é a nosso favor, não é contra nós. O juízo, nós não somos réus nesse juízo, mas seremos, né, arrolados no juízo, porque também Deus precisa provar que Ele está salvando alguém que realmente aceitou o plano da graça. Assim, que cada dia nós precisamos abrir o nosso coração a Deus e confessar as nossas faltas. Todos os dias, né, no final do dia, você deve buscar o trono da graça e conversar com Deus como é que foi o seu dia. Aquilo que você fez de bom e aquilo que você fez de ruim. E se você detectou, se você percebeu que o seu comportamento não foi correto, confesse isso diante de Deus. Porque só assim você vai receber o perdão e ser livrado da culpa, né? A morte de Jesus nos livra da condenação do pecado. E o juízo, né, ou, aliás, o perdão nos livra da culpa do pecado. Assim que aqueles que estão mantendo o relacionamento com Jesus, estão confessando os seus pecados diante de Deus, diante de Cristo, esses recebem o perdão e não entrarão em condenação. Que essa seja a experiência de cada um de nós, é o meu desejo e a minha oração. Amém, pastor. Antes do senhor finalizar com a oração, vamos ler a ação missionária que todos os dias também nós estamos fazendo. Hoje nós iremos buscar atender alguma necessidade dos 5 amigos e surpreender com uma ação ou uma ajuda intencional. Nós temos os nossos amigos que estamos orando, então vamos buscar alguma maneira que possamos surpreendê-los, de uma maneira que possa agradá-los, é claro, né? Com presente, com bolo, alguma coisa assim que vai deixar eles felizes, tá bom? É isso, pastor. O senhor pode então encerrar com a oração, por favor. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos revela essas coisas tão importantes para a nossa vida. Que nós possamos levar a sério, Senhor, este assunto e saber que todos os nossos atos, até mesmo os nossos pensamentos e intenções, são registrados nos livros do céu. Que dessa forma nós não nos sintamos constrangidos, mas que a nossa vida possa refletir a obra do Espírito Santo, Senhor, na vida do cristão. E cada dia nós possamos crescer e fortalecer as nossas convicções espirituais e viver aqui na terra, Senhor, a vida do reino. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui conectada, a cada família que está aqui representada, Senhor, para que essas verdades possam chegar aos nossos corações e assim, Senhor, nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, nesse tempo que nós temos ainda aqui neste mundo. E ao mesmo tempo, né, em que nós buscamos harmonizar a nossa vida com a Tua vontade, nós estaremos testemunhando para as pessoas sobre o poder que o Evangelho tem na vida do ser humano. E que cada pessoa pode ser transformada, Senhor, pela Tua graça e não precisa entrar em condenação no dia do juízo. Que essas bênçãos estejam estendidas, Senhor, a cada pessoa, a cada família, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.